Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Martinelli, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, né? E mais uma vez aqui no canal, aqui História do Esporte, que eu vim trazer um assunto que a gente está vivendo nos dias de hoje, mas já aconteceu há 100 anos atrás. Então, vamos lá? Bora comigo? Eu sei que você está a fim de ouvir. Vamos lá, vem comigo. Gente, vou falar para vocês da primeira pandemia que aconteceu no mundo, né? E antes de falar, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like, compartilhe o vídeo, me ajuda, porque esse canal aqui tem um grande propósito aí de trazer assuntos legais para vocês e muito mais. Então, gente, a primeira pandemia aconteceu em 1918, há 100 anos atrás, né? Ela foi, pela primeira vez que ela apareceu, foi nos Estados Unidos, né? Assim, realmente apareceu assim, foi nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil entre fevereiro e março daquele ano, que se vocês pararem para pensar aí, foi a mesma coisa que o ano passado com o Covid, que ela apareceu entre fevereiro e março, e naquele ano apareceu, e o povo, os governantes deixaram tocar o barco, foi indo, né, e quando realmente o negócio explodiu, acabou um jogador do Fluminense falecendo. Ele contraiu o vírus do Covid, da gripe espanhola e chegou a falecer. Então o primeiro esporte naquela época a ser paralisado foi o futebol aqui no Brasil. Só que naquela época o esporte popular era a corrida de cavalo. Só que eu, por um lado, eu não entendo por que aquela época era tão popular assim, sendo que era só os ricos que participavam, que era só os ricos que tinham dinheiro para participar da corrida de cavalo para poder fazer as apostas. Mas enfim, naquela época era a corrida de cavalo que tinha mais público, né? E o governo paralisou todos os eventos esportivos no Brasil. E quem organizava não gostou, né? Lógico. E aí eles, naquela briga interna entre eles, acabou voltando entre março e dezembro, eles tentaram voltar. O governo liberou, só que em Recife, que eram os lugares onde tinha as corridas de cavalo, que era tinha mais público, que era mais populoso, assim, em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, podia ter, mas sem público. Como acontece nos dias de hoje com o futebol, que é sem público, quando voltou e ainda está sem público, né? Então o que aconteceu? Voltou, só que o povo que gostava daquilo, gostava da corrida de cavalo, ficou em volta. E nisso se ajudou a lastrar mais ainda o vírus da gripe espanhola. Aí o que aconteceu? O governo veio e fechou de novo. Proibiu o futebol, proibiu também a corrida de cavalo. E eles acabaram voltando só no ano seguinte, em 1919. Aí voltaram sem o público, foram voltando aos poucos, e foi indo para frente. E assim se seguiu, sem público. O primeiro evento esportivo que parou, né, que teve que ser paralisado, até então foi a Copa América, que ia ser organizada aqui no Brasil, teve que ser paralisado, não pôde acontecer, na verdade, nem foi paralisado, porque ela não começou, né, e ela não pôde ser realizada no Brasil. E na época se dizia que o Brasil era a grande chance de ser campeão, de conquistar o seu primeiro título, e não pôde, né, porque não teve campeonato por causa da gripe, do vírus da gripe espanhola, para não acontecer mais coisas, né, coisas piores, eles acabaram adiando, como foi o ano passado com o Covid, né? O ano passado ia ter 3 grandes eventos esportivos, um deles e principal, né, que era um mega evento, que era as Olimpíadas, né, no Japão, em Tóquio, que foi adiado para esse ano. A Eurocopa foi adiado para esse ano e a Copa América também, que vão ser realizadas esse ano, né? Então a mesma coisa que aconteceu naquele ano aconteceu esse ano e o ano passado não teve, então acabou o Brasil não conquistando o desejado primeiro título, que sim era a Copa América. Na Europa não teve assim grandes eventos esportivos que foram paralisados ou parados, porque lá já estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. O vírus tinha lá, existia o vírus lá, né? Mas como já tinha guerra,
Então grandes eventos já não tinha, o esporte já estava parado. Então o vírus assim entre o esporte não atrapalhou, mas acabou afetando até na guerra. Alguns soldados chegaram a contrair o vírus, alguns soldados chegaram a morrer, né? Que imagina você estando lutando com o inimigo e tendo que lutar contra o vírus, né? Imagina que coisa horrível, né? Nessa época, mas né, a Europa já estava parada, então não se tipo assim, o vírus já não foi tão prejudicial na parte do esporte porque já estava parado. Mas quando acabou, foram mostrado o que aconteceu, né? As pessoas que foram infectadas, as pessoas que foram mortas não, que faleceram, né? Tanto lá, o Brasil também divulgou a quantidade de pessoas que chegaram a falecer, a perder suas vidas. Em geral, foram 500 milhões de pessoas infectadas, né? Se vocês pararem para pensar, é muita gente, né? 50 milhões faleceram, chegaram a falecer, e aqui no Brasil foram mais de 35 mil mortos, né? Que acabaram de perder a sua vida, as pessoas com entes queridos que chegaram a ser infectados, chegaram a falecer, né? E aí eu chego para vocês e falo, né, como é complicado, né? A gente perder um ente querido. Eu tive um sobrinho que contraiu o Covid, graças a Deus ele saiu dessa, mas infelizmente eu perdi uma tia que acabou contraindo o vírus e não sobrevivendo, né? E por isso que eu falo para vocês sempre no decorrer dos vídeos, no começo do vídeo, no final do vídeo, se cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam, né? Porque esse vírus, quando vem, ele vem e leva mesmo, e não tem como, né? Eu tive uma vitória e tive uma derrota, né? Então tem pessoas que só têm derrotas e tem umas que só têm vitórias, mas é a parte chata. E ainda mais não entrando por esse lado político, a gente vivendo num Brasil que um governante quer ser mais que o outro, né? Em vez de solucionar, acabam causando mais problemas. A gente vê famílias aí passando fome, pessoas perdendo emprego, né? Mães perdendo emprego, pais perdendo empregos, e fica essa guerra política, e quem se ferra somos nós. A economia aí batendo teto, né? E fazer o quê? Mas já tem pessoas falando sobre política aí, o nosso caso é história no esporte, né? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aí, ó, né? Esperando aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. Enquanto eu faço a pergunta, eu vou tomar uma água e vou esperar. Por que gripe espanhola? Alguém sabe me dizer por quê? Eu vou tomar uma água e já volto. Para você aí que acha que a gripe espanhola ela veio da Espanha, se enganou, meu bem. Se enganou muito, porque a gripe espanhola não é da Espanha. Ela não veio da Espanha, entendeu? Ela não surgiu na Espanha porque, como eu disse no começo do vídeo, ela apareceu nos Estados Unidos, em Kansas, né? Lá nos Estados Unidos, na zona rural de Kansas. O médico que ele ficou tão impressionado com o vírus se alastrando que ele comunicou o sistema de saúde lá dos Estados Unidos para poderem verificar o que estava acontecendo, né? E eles vieram e eles descobriram que lá é uma zona rural e se coloca muito, se cuida de porcos, bovinos, né? Suínos. Então, eles perceberam que por ter muito porcos lá, e tem mais de 17 aves naquela região de Kansas, e eles perceberam, tanto os médicos como principalmente os cientistas, eles perceberam que o vírus, quando eles como eu posso explicar para vocês? O vírus que tem dentro das aves, quando se juntam com o vírus dos seres humanos, eles são atraídos pelos porcos. E o que acontece? Ele causa uma mutação. E nessa mutação que causa dentro dos porcos é prejudicial para o ser humano. Então dali surgiu a gripe espanhola, entendeu? Isso foi nos Estados Unidos, não tem nada a ver com a Espanha. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver a Espanha? É que chegou até a Espanha porque a Espanha não estava tendo repercussão sobre a guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial.
né? Então o que aconteceu? Eles não tinham assunto, então eles deram muita ênfase nesse vírus. Eles deram uma ênfase muito grande no vírus da gripe espanhola. Então o que aconteceu? Por eles dar essa ênfase, ficar falando muito da gripe espanhola, o que aconteceu? Eles colocaram, tipo assim, a gripe, deram o nome de gripe espanhola. E assim surgiu a gripe espanhola. Então, se você parar para pensar aí, a gripe espanhola não tem nada a ver por ser sido na Espanha, né? É só um nome que deram por causa da imprensa espanhola. E no fim, chegou até na verdade, chegou no mundo inteiro. E na verdade, começou nos Estados Unidos e se alastrou como a primeira pandemia que aconteceu no mundo, né, onde eu falei, morreu muita gente, faleceu muita gente, muitas pessoas perderam entes queridos naquela época, né? E eu passo a bola para vocês aí, para vocês imaginar que a medicina naquela época não era tão eficaz como é nos dias de hoje. Desculpa, gente. Não é nos dias de hoje, mas mesmo assim, com a medicina nossa de hoje em dia, mesmo assim a gente vem sofrendo muito, né? Olha só, demoramos um ano para descobrir a vacina, né? Pra gente poder ser vacinado, né? E olha só, um ano, cara, um ano para poder a gente receber a vacina. E outra coisa também, a gripe espanhola, ela durou 2 anos e 11 meses. Não quero assustar vocês não, gente. Eu espero também que o Covid não dure tudo isso, né? Espero que logo isso aí passe, a gente consiga ter as nossas vidas normais, que a gente possa sair, pegar uma praia, né? Curtir com os amigos, né? Para quem gosta, tomar aquela cervejinha, né? Bater aquele futebolzinho no final de semana, né? E logo a gente vai fazer isso. Mas a gripe espanhola, ela durou 2 anos e 11 meses. Então significa que ela durou muito tempo. Mas eu tenho fé que o Covid não vai demorar tudo isso, ela vai passar logo, né? E por isso que eu falo para vocês mais uma vez, cuidem da família de vocês, cuidem das pessoas que vocês gostam, entendeu? Porque eu vejo tanta gente ainda saindo para festas clandestinas, sabe? Muita gente andando sem máscara na rua, né? Sem necessidade, as pessoas que saem, pai, mãe, criança, pô, não precisa sair os três, só sai o pai, a mãe fica com a criança, ou fica o pai com a criança, sai a mãe, entendeu? Não precisa de sair os três, né? Então, o que eu deixo a mensagem para vocês é: cuidem da família de vocês, né? Que Deus abençoe vocês, né? A família de vocês, que vamos ter fé que isso vai passar, né? Eu creio que já está passando, né? Não sei a crença de vocês, mas que vocês tenham fé que vai passar. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês, né? Que vocês fiquem com Deus. Mais uma vez, cuidem da família de vocês. Foi um prazer. Eu sou Fernando Martinelli, no canal História do Esporte. Fique com Deus. Até a próxima. Fui!